O Fernando Nakagawa está aqui com a gente. O Naka acompanhou ontem muito de perto tudo o que aconteceu, não é, Naka? Desde cedinho até à tarde, o avanço, a evolução da tragédia, né? Quando nós fomos descobrindo o tamanho do problema. E esse é um aspecto importante, né, Naka? A comunicação entre as pessoas, entre as autoridades, que vai levar tempo para ser arrumado, porque é um problema de infraestrutura que demanda esforço e ainda há problemas, inclusive, para as equipes chegarem até lá, né? Então, imaginar quando a comunicação vai estar de pé é tentar fazer uma previsão que talvez ninguém consiga, né, Naka? Bom dia. Bom dia, Rafa. Infelizmente, as operadoras de telefonia não estão fazendo previsão sobre quando os serviços vão ser restabelecidos, já que uma série de problemas acabou afetando e interrompendo os serviços em algumas dos bairros e das praias, especialmente entre o centro da cidade de São Sebastião, rumo ao sul, até as praias ao norte da cidade de Bertioga. A gente aqui da CNN procurou as 3 principais operadoras de telefonia, e a Claro e a Vivo as duas informaram que houve um rompimento de fibras óticas nessa região, o que acabou prejudicando os serviços dessas duas operadoras. A TIM Brasil não menciona esse problema, mas reconhece também instabilidade no sinal de telefonia celular nessa região. Em todos os casos, nessas 3 operadoras, também há o problema da energia elétrica, já que as estações base que servem de antena para o sinal de telefonia celular, elas obviamente estão ligadas na rede elétrica e em muitos desses locais, desde a noite do sábado, início da madrugada de domingo, alguns desses locais estão sem energia elétrica. Então, mesmo que haja um no-break, né, uma bateria para o funcionamento quando cai a energia elétrica, essa bateria, ela termina um momento, a carga dela termina em um momento e aí o sinal foi se perdendo em algumas dessas estações base. A gente também procurou, Rafa, as 2 companhias elétricas que distribuem energia elétrica nessa região. Então, começando pela EDP, que é a empresa que distribui energia elétrica nas cidades de São Sebastião e Caraguatatuba. A empresa informou ontem, em nota, que foram reforçadas as equipes para tentar agilizar o atendimento e foram colocadas viaturas em posições estratégicas, mas que, diante de queda de árvore, queda de barreira e inundações, as equipes não necessariamente conseguem chegar aos locais onde houve interrupção na rede. A mesma resposta, uma resposta muito parecida, foi dada pela Neoenergia Electro, que é a concessionária da cidade de Bertioga, Ubatuba e também Ilhabela. Menciona o mesmo problema e que as tentativas de solução desse problema, né, de interrupção da energia, começaram as iniciativas já na madrugada de domingo, mas que a empresa tem enfrentado, infelizmente, dificuldade para chegar até esses pontos de interrupção. E aí, só para terminar, Rafa, sem energia elétrica, até o abastecimento de água é prejudicado. Sim. A Sabesp informou que por falta de energia e também por vários problemas gerados pela chuva, como lama, pedras, troncos e galhos, a capacidade de fornecimento de água está reduzida em todas as cidades do litoral norte de São Paulo e a empresa pede para que as pessoas economizem água, já que não há expectativa, não há previsão de restabelecimento dos serviços de água potável também. Pois é. E são serviços já críticos naquela região, não é, Naka? Tanto energia elétrica quanto água, especialmente em períodos em que há um grande fluxo de turistas para o litoral norte, como agora, durante o carnaval, né? As estradas ficaram cheias de gente indo para o litoral na quinta, na sexta, como sempre acontece. São serviços que já não funcionam muito bem, com 100% de eficácia, quando o tempo está bom, exatamente por causa eles justificam assim, né? Por causa da quantidade de pessoas, a população em algumas cidades duplica, triplica em alguns municípios, como é o caso de Ilhabela, por exemplo, né? Na comparação com o número de moradores e o número de pessoas que passam finais de semana prolongados por feriados por lá, né? Com uma chuvarada dessa, então... Sim, e as empresas costumam mencionar, especialmente no serviço de energia elétrica, que por causa da geografia dessa região, a Mata Atlântica exuberante, a quantidade de árvores, há muita interrupção no fornecimento elétrico por causa de queda de árvore. Então esse é um problema já
comum, né? As empresas têm equipes ali espalhadas pelas praias, pelos bairros, para tentar resolver, responder rapidamente. Mas, obviamente, diante da quantidade de água que caiu do céu ao longo das 24 horas, entre o sábado e o domingo, foi era absolutamente impossível reagir a contento, infelizmente, diante do que aconteceu. Pois é, esse dado lembrado pelo NACA é super importante. A gente está falando de uma área de preservação ambiental, a Serra do Mar, e até por isso há dificuldades para melhorias da infraestrutura, a obtenção de licença ambiental, de licença, por exemplo, para duplicação da Rio Santos, que é uma promessa feita há muito tempo, né? Ora pelo governo de São Paulo, ora pela União, porque é uma estrada federal administrada no trecho paulista pelo DR, né? Agora sob concessão da iniciativa privada, um trecho dela, né? A partir da concessão da Dutra, né, NACA, que foi feita em operação casada ali, mas é uma região... pela beleza natural, pela relevância que ela tem para o meio ambiente, a gente está falando de Mata Atlântica, da Serra do Mar, qualquer obra ali é sempre muito difícil, né? Então, a Rio Santos é uma rodovia, todo mundo que circula por ali sabe que ela precisa de reparo, ela precisa ser ampliada, né? O ideal era que ela fosse ampliada, mas você tem problemas por falta de espaço, né? De um lado, você tem a Serra do Mar, do outro lado, a faixa de areia, não tem muito para onde avançar, né? Ela corta com uma pista em cada sentido, uma no sentido do Rio, uma no sentido de São Paulo. Então, os congestionamentos ali são absolutamente frequentes quando há um fluxo maior de carros para o litoral norte, e quando há algum problema grave como esse que nós estamos assistindo, a região fica inviabilizada. Tanto é assim que nesse momento agora, aliás, para quem está chegando agora a CNN, 6h25, o NACA deveria estar aqui agora apresentando o CNN Money no nosso plantão de carnaval. A Thaís Herédia está descansando, mas NACA está junto com a gente aqui no Novo Dia porque estamos prestando serviço desde ontem aqui na programação da CNN Brasil, e o Money também abriu espaço para que a gente preste serviço e fale sobre essa tragédia que atinge São Paulo. 36 mortos até agora. Então, para quem está chegando agora e eventualmente esteja lá no Litoral Norte, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Prime Video, pelo 577, a Rio Santos está fechada. Então, quem está no meio dos dois bloqueios, não tem para onde ir, não consegue nem passar para o lado do Rio e nem passar para o lado do sistema Anchieta Imigrantes. Então ali, entre Guaicá e Praia Preta, ninguém sai, ninguém entra, né? E pelo alto também há problemas, porque não há teto. Eu já, quando era repórter, já passei de helicóptero ali pelo sistema Anchieta Imigrantes. Ela é tão bonita, a viagem é tão bonita quanto perigosa, né? Porque aquela região ali, né, Naka, você também conhece bem, a Serra do Mar, a partir do quilômetro 40 ali do sistema Anchieta Imigrantes, quando chega a interligação até o litoral, é uma região muito sujeita à neblina, a chuva. Muitas vezes está fazendo sol em São Paulo, tem chuva na serra e tem sol no litoral. Já enfrentei essas circunstâncias. A visibilidade geralmente é ruim. Nessas circunstâncias, então, o sobrevoo fica quase que inviabilizado, mesmo que de aeronaves que estão habituadas a fazer sobrevoos em ambientes inóspitos, né, com o tempo não colaborando, como acontece com as aeronaves da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, os helicópteros Águia da Polícia Militar, os helicópteros das Forças Armadas, que estão ajudando também nesse momento. Então, em determinados, até pela dificuldade em melhorar a infraestrutura daquela região, as pessoas ficam ilhadas. Então, não dá para sair por terra, o socorro em alguns lugares não pode chegar pelo alto. Isso inviabiliza quase que completamente a melhoria desses sintomas aos quais a gente estava nos referindo agora, né, Naka? A falta de energia elétrica, problema no abastecimento de água, o socorro a pessoas que eventualmente estejam com algum sintoma médico, algum ferimento, alguma coisa nesse sentido. O socorro tem de ocorrer ali mesmo, né? Da forma como é possível. A infraestrutura da região melhorou recentemente, não é, Naka? Com a duplicação da rodovia dos Tamoios, que foi uma obra absolutamente complexa, que demorou muito tempo, porque ela, assim como a outra pista
A gente ainda tem o hábito de falar a nova pista da Rodovia dos Imigrantes, que já não é mais nova, né? Porque ela está inaugurada já há muito tempo, mas a Rodovia dos Imigrantes tem 2 pistas. Tinha uma só, passou a ter a segunda. A segunda é uma obra de engenharia fantástica, né? Porque ela vai furando, é como se fosse uma avenidona, né? E ela vai furando a Serra do Mar, né? Muito complexa do ponto de vista da engenharia e ambiental para ser concluída, né? Demandou muita licença, muita discussão. E a Rodovia dos Tamoios, lá para o litoral norte, foi a última obra de infraestrutura feita importante para aquela região, né? Para além dos contornos ali dos municípios. A Tamoios também chegou a ficar interditada, mas nesse momento é boa alternativa para quem se sinta seguro e tenha a informação das autoridades que dá para botar o carro na estrada agora e viajar em direção ao Vale do Paraíba pela Rodovia dos Tamoios. Então, entre Guaicá e Praia Preta, na Rio Santos, não há como se movimentar para o sentido do sistema Anchieta Imigrantes a partir de Guaicá ou para o sentido de Ubatuba a partir da Praia Preta. Quem está nesse sanduíche ali preso só consegue se movimentar entre aquelas praias. Socorro do Alto chega quando é possível pousar, quando é possível operar. Para quem está lá na ponta do litoral norte, especialmente em Ubatuba, que é a cidade de longe a mais destruída pela chuva, a saída é a Tamoios ou a Oswaldo Cruz, embora eu nunca goste de recomendar a Oswaldo Cruz, porque eu acho uma estrada muito perigosa quando está tudo funcionando bem. Quando está mal, então, pior ainda. A mais segura, a alternativa mais segura é o sistema Anchieta Imigrantes, até porque a Mogi Bertioga segue travada desde ontem. A tubulação estourou, o asfalto parece que explodiu e cedeu depois, né? E olha, para melhorar a Mogi Bertioga ali vai dar tempo, vão ter de encontrar alguma saída pelas cidades próximas ali, Biritiba, Mirim, algum contorno, se é que é possível encontrar esse contorno para restabelecer a circulação pela Mogi Bertioga, que é uma outra via de locomoção muito importante entre, no caso, a região metropolitana, né, Mogi das Cruzes, e a região de Bertioga no litoral norte. Agora, Naka, eu estava me lembrando aqui, antes da pandemia, exatamente antes da pandemia começar, ali em março de 2020, a gente estava falando da mesma coisa. Estava numa cobertura muito intensa, também contando mortos, dessa vez na Baixada Santista, ali entre Santos e Guarujá, a mesma circunstância, né? Para quem eventualmente não conhece o litoral de São Paulo, o litoral de São Paulo como qualquer, infelizmente, como qualquer outro litoral brasileiro. Tem uma faixa pequena para moradias serem construídas no local adequado. Na medida em que o metro quadrado vai encarecendo, as pessoas vão avançando para o morro, algumas sendo obrigadas a irem para áreas muito perigosas, não é, Naka? Vão construindo casas, avançando sobre a Serra do Mar, né? Para que se tenha uma ideia, São Paulo tinha quase que uma cidade, né, ali nos bairros Cota, né, que foram desocupados agora na gestão do ex-governador José Serra. Mas foram avançando tanto, né, por falta de alternativa na ocupação irregular da Serra do Mar, que nós tínhamos bairro, era Cota 1, Cota 2, né? Quanto mais alto, mudava a numeração do bairro Cota, né? A gente estava fazendo essa conta lá em fevereiro de 2020, Santos, Guarujá, um horror o que aconteceu por lá, exatamente nessa mesma circunstância. E aí, evidentemente que a pandemia chegou, se sobrepôs a qualquer outro noticiário e aquilo ficou pelo caminho, né? A gente já falou disso na Bahia, já falou disso em Minas Gerais, já falou disso em São Paulo, agora volta a falar disso em São Paulo. Choveu muito, é inegável, qualquer pedaço de terra onde chovesse o tanto que choveu no litoral norte ia dar problema, como aconteceu. Agora, o que a gente tem de começar a avaliar, né, Naka, é o seguinte: o novo normal aparentemente é esse. É muita chuva em pouco tempo por causa das mudanças climáticas. É como não perder tanta gente, né, Naka? É como não deixar as pessoas vivendo em áreas onde elas viram mira da chuva, de pedra que rola, de deslizamento de terra. Me parece que a questão é essa, né, Naka? Não dá para evitar a chuva, a não ser que a gente trabalhe de maneira eficaz para evitar mudanças climáticas mais graves, mas isso é para longo prazo. Para a chuva que vai acontecer amanhã, é hora desse pessoal que vai agora lá sobrevoar a região, que promete 7 milhões, 2 milhões, 1 milhão, começar a trabalhar e dar lugar para essa gente morar, né, Naka? É preciso política pública para as pessoas que estão sofrendo o que está acontecendo. E há um aspecto absolutamente dramático que você mencionou, Rafa, que nessas localidades onde a gente está
vendo o impacto da chuva, há um aspecto dramático social, porque as pessoas mais pobres são empurradas morro adentro, né? Morro acima. Então, em muitas das praias e muitos dos bairros das cidades de Ubatuba, São Sebastião e Bertioga, cabe aos mais pobres morar perto das encostas. Elas são empurradas social e economicamente para essas áreas. E para combater, para evitar esta situação, o poder público precisa de uma política consistente de habitação popular. E sem isso, será impossível impedir ou administrar essa situação. E diante do fenômeno imparável, infelizmente, do aquecimento global, fenômenos como esse, que a gente observou e está sentindo o impacto agora, infelizmente tendem a ser cada vez mais frequentes. A gente teve em 24 horas, Rafa, na cidade de Bertioga, 683 milímetros de índice pluviométrico. Em São Sebastião, 627 milímetros. O que é isso? Imagina no chão da tua casa um quadrado de 1 metro por 1 metro. 1 metro quadrado, um quadradinho de 1 metro de cada lado. Em 24 horas, em Bertioga, caíram 683 litros neste quadrado. É uma chuva que não tem precedente na história recente da meteorologia, da climatologia brasileira. E em São Sebastião foram 627 litros. É mais que 50%, é quase o dobro do esperado para o mês em apenas 24 horas. Então, é preciso reconhecer que é um fenômeno absolutamente fora da curva, o que aconteceu desde a noite de sábado no litoral norte de São Paulo, mas isso não isenta, isso não retira responsabilidade das autoridades que precisam sim ter políticas eficientes e consistentes de moradia popular para tirar as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, das áreas de maior risco, e também uma política ambiental consistente, porque isso, o aquecimento global, só vai ser interrompido, só vai ser revertido quando o planeta Terra conseguir ter políticas climáticas mais responsáveis. E não foi definitivamente o que a gente viu ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, Rafa. É isso, é o que o Naka lembrou. A gente tem de admitir, né, um evento absolutamente anormal. Esse volume de chuva, esse volume de água faria estrago em qualquer parte do mundo, em qualquer cidade do mundo, por melhor que fosse a infraestrutura urbana em Nova York, em Washington, em Paris, em Roma, em Londres, em Moscou, onde caísse essa quantidade de chuva num pedaço de chão tão exíguo, haveria estrago. O que a gente tem de contestar é sempre o volume de pessoas mortas, porque elas são mira, elas estão no caminho da lama, no caminho da água, no caminho das pedras. E isso tudo vem abaixo, obviamente, quando chove tanto assim. As imagens que nós estamos mostrando são assustadoras, não dá nem para mensurar o que é estar num ambiente desse. Reforço aqui o que eu disse mais cedo, tem muita gente lá, para além das moradias em área de risco, que foi atingida, tem gente ilhada em pousada a essa altura aqui do campeonato, que não consegue sequer ligar para casa. Vejam as imagens dos córregos, dos rios que vão cortando as cidades litorâneas, as cidades do litoral norte de São Paulo, e ajudam a formar aquilo ali numa paisagem belíssima. O litoral norte de São Paulo tem praias lindíssimas. Estava vendo, Naka, a Barra do Saí, por exemplo, né? Uma praia bonita, uma praia quase que um pouco mais reservada, né? Ela é um pouco menor, a extensão da faixa de areia dela é um pouco menor do que Camburi, do que Juqueí, por exemplo, do que Maresias, né? E o que aconteceu na Barra do Saí é um negócio, assim, quase não dá para identificar a praia com as imagens vistas do alto, né? A água avançou por todo o terreno, há pessoas ilhadas em Barra do Saí, em Camburi, em Juqueí. Essas são praias, para quem não é de São Paulo, não é, Naka? Sempre muito procuradas por turistas, especialmente. Tem muita gente que mora ali, não é? Mas tem muito morador de São Sebastião, por exemplo, né? Que deixa São Sebastião para ir trabalhar nessas praias que são consideradas bairros, né? Ou de São Sebastião ou de Ubatuba, né? Então fazem esse vai e vem ali pela rodovia Rio Santos, até porque não tem nem espaço para que as pessoas construam seus imóveis nessas praias. O valor
do metro quadrado do terreno que sobra é caríssimo, né, e vai expulsando as pessoas. Então, também são uma espécie de praias dormitório, né? Seja para o turista, seja para o trabalhador que muito frequentemente vive em São Sebastião, ou vive em Ubatuba, ou em Bertioga e fica fazendo esse vai e vem, né, Naka? E a gente está numa época, Rafa, em que a economia dessas cidades estava absolutamente efervescente. Depois de 2 anos sem carnaval, hein, Naka? Exatamente, perfeito. Então, seria o momento de a economia dessas cidades voltar a, de fato, funcionar. As pessoas, semana passada, no fim de semana passado, eu estava exatamente em São Sebastião, em Boiçucanga, e as pessoas estavam muito animadas. Eu estava conversando com o pessoal de loja, de restaurante, estavam muito animados com o movimento que estava acontecendo, porque era de fato a primeira vez, desde o início da pandemia, que eles estavam vivendo um verão normal. E as pessoas estavam com emprego, com atividade, os restaurantes todos cheios, as pousadas, os hotéis todos lotados, sem possibilidade de fazer late check-out. Eu queria fazer um check-out tardio, não pude por causa das reservas, estava tudo cheio, o hotel onde eu estava. E essas pessoas agora, neste momento, estão lutando pela vida, para tentar continuar ali tocando a sua vida, e passarão a ter, os próximos meses vão ser de reconstrução de tudo, da infraestrutura urbana, né, pelo poder público, mas também dos empreendimentos privados, porque muitos dos hotéis, dos restaurantes, eu vi pelas redes sociais, tudo alagado, destruído, assim. Então, os próximos meses vão ser de trabalho árduo para a população de São Sebastião, de Ubatuba, de Bertioga, na reconstrução, exatamente neste momento em que todo mundo estava muito, muito animado com a volta à normalidade. É absolutamente de cortar o coração essas imagens, Rafa, eu que estava exatamente uma semana antes nessas cidades, eu vi trechos ali na Rio Santos, onde eu passei com a minha mulher, com a minha filha, é absolutamente triste o que a gente está vendo. Pois é. E é sempre importante ter muito cuidado para fazer deslocamento nesse momento pelas estradas, mesmo que agora haja sol, que aparentemente as coisas estejam melhores. É sempre importante pegar a orientação dos policiais militares rodoviários, do pessoal das prefeituras, porque há a iminência de deslizamento, desabamento para qualquer instante, né? E aqui, longe de querer instaurar o pânico, mas é uma medida de segurança importante, porque muitas vezes a gente não consegue ver. E, aliás, frequentemente, ou quase sempre, a gente consegue ver o que está se passando na Serra do Mar. De repente, né, Naka, as coisas acontecem de uma hora para outra, desce aquela língua de terra, aquela quantidade de água, a terra está muito úmida, tem muita água pelas tubulações. Foi uma dessas tubulações que a gente está vendo aí que explodiu e ela não suportou o volume de água, explodiu e levantou todo o asfalto da rodovia Mogi-Bertioga. O asfalto da Mogi-Bertioga é um negócio impressionante, porque a Mogi-Bertioga também é uma estrada, assim como a Tamoios depois da duplicação, é uma estrada com uma infraestrutura tida como adequada, e a gente tem de sempre levar em consideração as possibilidades de construções lá na Serra do Mar. Essa é a Mogi-Bertioga, olha só, parece que jogaram uma bomba aí, né? A impressão é essa, né? A tubulação que passa embaixo não suportou o volume de água da madrugada de sábado para amanhã de domingo. E ainda na madrugada de sábado para domingo, hoje é segunda, né, de domingo para segunda, de sábado para domingo, a Mogi-Bertioga estourou. E ela é uma estrada relativamente segura, embora já construída há algum tempo, não tão nova quanto a Tamoios duplicada, mas ela é uma estrada com uma infraestrutura relativamente boa, né? Uma estrada com pistas um pouco mais largas, deixa a gente um pouco mais seguro. E explodiu por causa do volume de água. Então tem sempre essa perspectiva de que algo ainda possa acontecer, porque o volume de água circulando naquela região ainda é muito grande e vai ser muito grande, porque é como um copo cheio, né? Ele já está pela tampa, mesmo que hoje não chova e tomara, né? Aliás, a previsão diz isso, vai chover, mas muito longe daquela tromba d'água que atingiu a região com 600 milímetros em São Sebastião, como lembrou o Naka. Por menor que seja a quantidade de chuva, se o copo já está cheio, com um pouquinho de chuva ele transborda, o asfalto está molhado, a terra
está úmida, e aí desliza, leva embora a vegetação, leva embora imóvel, como a gente está vendo aí, olha, as coisas são súbitas, acontece muito rapidamente, às vezes não dá tempo das pessoas procurarem um abrigo, não tem sinal do que está acontecendo, a pessoa até percebe, opa, está chovendo mais do que o habitual por aqui, a chuva está mais forte, mas não dá tempo de resolver, muita gente resiste a sair e é compreensível que isso aconteça, embora não seja aceitável, porque as pessoas não querem deixar para trás o que tiveram de fazer um esforço monumental para juntar, sempre acredito, não, aqui não vai acontecer, comigo não vai acontecer, mas infelizmente acontece, são 36 mortos e mais cedo a Virgínia, nossa repórter lá em São Sebastião, estava falando num número muito importante, nem a Defesa Civil, nem os bombeiros, as prefeituras conseguem dar com exatidão, porque é impossível ter esse número com exatidão agora. Como a gente lembrava, tem muita gente sem conseguir contato, com o celular desligado, sem bateria, sem sinal, então não dá para dizer que alguém está desaparecido, necessariamente esse alguém está soterrado. Pode ser que esteja bem sem contato, não é, Naka? Agora, sim. O número de pessoas com as quais não se tem contato e pessoas que as famílias desconfiam podem ser atingidas pela lama, supera algumas dezenas. E durante as últimas horas, assim, eu vi pelas redes sociais, Rafa, alguns casos muito tristes, mas tiveram um final feliz. Por exemplo, uma família que estava ali na Riviera de São Lourenço, já na cidade de Bertioga, filho adolescente, saiu para uma festa de carnaval no sábado à noite, veio a chuva forte, perderam contato com o filho e que só foi encontrado quase 24 horas depois, já na noite de domingo, estava bem, estava seguro, ele tinha sido resgatado por uma família ali que conseguiu dar guarida para ele, que estava bem alimentado, mas que por causa da enchente, da falta de energia e da queda de sinal de telefonia celular, não conseguia avisar para a família que estava bem ali, que neste caso o final foi feliz, felizmente ele estava bem, só não conseguia voltar para casa de fato por causa de interrupção de trânsito. E aí, sobre essa informação que você estava dando sobre o risco de novos deslizamentos, Rafa, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, ele, em uma nota divulgada agora cedo pela Prefeitura de São Sebastião, destaca e alerta que há riscos de novos deslizamentos e desmoronamentos de residências por causa do solo encharcado. Os especialistas dizem que o solo está saturado neste momento, né? Absorveu tanto líquido, tanta água, que qualquer nova precipitação pode gerar nova movimentação de terra. Em meio a tantas más notícias, a boa notícia neste momento é que, olhando aqui as câmeras do Departamento Hidroviário, que agora é o responsável pela operação das balsas no litoral paulista, há sol tanto em Ilhabela como em São Sebastião neste momento, e as balsas todas ali do litoral norte, São Sebastião para Ilhabela, e também a que faz a travessia entre Bertioga e Guarujá, já na Baixada Santista. As duas balsas estão operando normalmente. Ontem, a balsa de Bertioga não estava funcionando devido à maré, estava muito agitado o mar ali, com vento, e a travessia de São Sebastião para Ilhabela estava operando com um volume menor de veículos em cada balsa por causa do vento. Agora, as duas balsas estão operando normalmente. O tempo de espera entre São Sebastião e Ilhabela é de 30 minutos neste momento, informa o Departamento Hidroviário. Rafa. Valeu, Naka.